Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa EBD na web e nesta oportunidade para comentarmos a lição número 9 de jovens deste primeiro trimestre do ano 2020 e a lição que traz como título A Salvação Ofertada por Jesus Cristo. Este trimestre de grande importância que traz o tema Jesus Cristo como Filho de Deus e Filho do homem, e já até aqui os jovens têm visto em suas classes várias lições importantes e agora mais uma, esta que nos trará alguns pontos sobre a doutrina da salvação. Então eu convido a você para neste momento acompanharmos a leitura do texto bíblico da lição. João, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Muito bem, temos ouvido o texto bíblico e neste momento queremos apresentar a lição conforme a sua divisão em tópicos, como está no texto. Ela está em 3 pontos. O primeiro ponto da lição fala sobre a eleição, a doutrina bíblica da eleição. O segundo ponto, sobre arrependimento e fé. E o terceiro ponto, sobre a regeneração. Como disse no princípio, é uma lição bastante interessante que traz ensinamentos sobre a doutrina da salvação. Então, os queridos professores devem estar sempre auxiliados ou buscando maiores informações, maiores comentários desta doutrina, em comentários, em livros de teologia sistemática que tragam subsídio para que o professor tenha uma boa base e uma boa aula, uma aula que desperte o interesse dos seus alunos em sala de aula. Queridos, o primeiro ponto da lição fala sobre a eleição. A Bíblia nos apresenta, desde o Antigo Testamento, que Deus, em sua soberania, escolheu homens individualmente para obras específicas. Um exemplo que está no comentário da lição é da escolha de Davi para ser o rei da nação de Israel. E a passagem da escolha de Davi está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, quando Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé para, dentre seus filhos, ungir a Davi para ser o segundo rei da história do povo de Israel. E está aí um exemplo claro de que Deus, ele escolhe em sua soberania pessoas, ou escolheu ao longo da história para realizar determinados trabalhos, determinadas obras. E este princípio bíblico apresentado para a escolha de Deus, também a lição trará esta informação de que Deus também estabelece
ou estabeleceu esta eleição em relação aos seus próprios filhos, a igreja do Senhor Jesus e também a eleição nacional do povo de Israel. Então são 3 aspectos da doutrina bíblica da eleição apresentada neste primeiro ponto da lição, sobre os quais o professor deverá estudar, se debruçar, para que não haja confusão na interpretação dos alunos. É importante, quando nós estudamos a doutrina da salvação, nós termos bastante subsídio, bastante base bíblica e, inclusive, respeitar a linha doutrinária da nossa denominação, da nossa igreja Assembleia de Deus. A doutrina, a linha que a nossa igreja, ela confessa, ela crê. É muito importante que o professor em sala de aula tenha este cuidado para que não haja a confusão, evidentemente, em seus alunos. Então, queridos, a eleição dos filhos de Deus, o texto da lição está trazendo a referência da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versos 31 ao verso 34, quando há lá uma expressão naquele cântico de vitória do apóstolo Paulo, quando cita os escolhidos de Deus. A outra colocação que a lição traz é a eleição da igreja para a salvação. E as referências estão na carta aos Romanos, no capítulo 11, o versículo 7, e no livro do Apocalipse, no capítulo 7 e o versículo 14. E também traz a eleição do povo de Deus, o povo de Israel. Este tema bastante presente também nas Sagradas Escrituras, e há referências no livro dos Salmos, 105 e o verso 6, e no livro do profeta Isaías, capítulo 41 e o versículo de número 8. E diz aqui o comentarista da lição: a partir destas 3 dimensões do conceito de eleição, pode-se demonstrar que este conceito não está restrito à temática da salvação, e sim da soberania divina, diz o comentarista da lição. Outro comentário, outra abordagem interessante aqui neste primeiro ponto da lição deste domingo é que o comentarista teve o cuidado de trazer no seu comentário que a capacidade de Deus eleger, de Deus escolher, nestes aspectos que já citamos, está baseada, ou melhor, revela para nós atributos do próprio Deus. E temos aqui estes atributos citados na lição: a presciência, que está associada à onisciência de Deus, que é a capacidade de conhecer e saber antecipadamente tudo o que irá acontecer. Nós temos um texto no Salmo 139, no qual o salmista Davi declara e fala-nos da onisciência de Deus. Davi diz: sem que haja palavra alguma em minha boca, ou melhor, ainda que palavra tenha chegado à minha boca, o Senhor tudo Ele conhece. E desta presciência divina, ele ainda diz: antes que me formasse, eu fui formado, antes que fosse formado no ventre, o Senhor já nos sondava, nos conhecia. Então, ali no Salmo 139, entre outros atributos de Deus, o salmista Davi nos traz claramente o seu atributo de onisciência. Então, o comentarista da lição nos apresenta que a capacidade de
Deus eleger, de Deus escolher, revela-nos o seu atributo de onisciência, como também o seu atributo de onibenevolência. Ou seja, diz aqui o comentário da lição, o Senhor é capaz de fazer sempre a melhor escolha e, por ser sempre bom, sua escolha nunca se inclinará para o maligno ou para a produção de malignidade. Então, é interessante que estes atributos divinos também sejam ressaltados em sua aula, para que os alunos possam glorificar a Deus ainda mais, conhecendo um pouco melhor destes atributos divinos e sabendo que Deus quer sempre o melhor para todos nós. É isto que tem o cuidado, o comentário da lição, de não, como eu disse e repito, não fazermos confusão em relação à doutrina da eleição, que muitos às vezes interpretam de tantas formas e acabam criando confusões e chegam, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, não é? Correm o risco de chegar às vezes a comentários, a discussões às vezes não tão edificantes. Então que haja o devido cuidado em sua aula, amado professor, com os nossos jovens, para que fique bem estabelecida e esclarecida o que vem a ser a doutrina da eleição, como ela está nos revelando atributos da divindade e, entre eles, de que Deus é bom e não faria da eleição, conforme diz a lição, um instrumento para estabelecimento de arbitrariedades, de um Deus que age sem levar em consideração nada ou ninguém. Ainda neste ponto sobre a eleição, o comentarista também traz a urgência de que nós tenhamos o cuidado de correspondermos a esta eleição, de vivermos de forma digna desta escolha que o Senhor, Ele nos fez. Diz o texto, a referência que está aqui na lição, a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e o verso 10, que nos diz a seguinte expressão, eu convido para que você acompanhe conosco. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Palavras do apóstolo Pedro à igreja, dizendo que devemos, todos nós, procurar com diligência cada vez maior. Então, sempre tenhamos o devido cuidado de andar, de proceder, de nos comportarmos de forma digna da nossa eleição. O ponto encerra com o comentarista da lição explicando o que não é eleição, exatamente para que seja feita a devida distinção e o esclarecimento. A doutrina da eleição não pode ser entendida como um instrumento perverso de Deus para selecionar alguns para a salvação eterna, enquanto outros serão aleatoriamente escolhidos para a condenação eterna. Então, eleição não é isto aqui que acabamos de ler o comentário da lição. Eleição está baseada na soberania divina e revela-nos os seus atributos de presciência associada à onisciência e também a bondade, conforme está na lição, a onibenevolência de Deus.
Então, nós não temos apresentado pela Bíblia Sagrada, pelas Sagradas Escrituras, que é a expressão da revelação de Deus aos homens. Então, nós não temos na palavra de Deus, de forma alguma, um Deus carrasco. Não é verdade? Um Deus maldoso ou um Deus que é movido por maldade. De forma alguma. Deus é santo, Deus é justo, Deus é reto, mas Deus também diz a palavra, Ele é bom. Então é isto que precisa ficar devidamente esclarecido quando nós tratamos da doutrina da eleição. O segundo ponto da lição fala-nos do arrependimento e da fé, como também elementos muito importantes dentro deste estudo da doutrina da salvação. Arrependimento deriva de uma expressão da língua grega, metanoia, e significa mudança de mentalidade. Na teologia sistemática publicada pela nossa casa publicadora, do autor Stanley Orton, ele diz o seguinte sobre metanoia: no Novo Testamento é mais que uma mudança intelectual, ressalta o fato de uma reviravolta da pessoa inteira, que passa a operar uma mudança fundamental de atitudes básicas. Então, arrependimento está associado com mudança de mentalidade e também mudança de comportamento, mudança de hábitos, mudança de atitude. Arrepender-se é voltar-se para Deus. O homem que caminhava nos seus caminhos de delitos e pecados, o homem agora arrependido, ele muda de direção. Ele volta-se para Deus. E este elemento é bastante imprescindível no que diz respeito à salvação. A palavra do Senhor nos mostra que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que fala de arrependimento. E com este comentário eu já estou passando aqui adiante em algum subponto deste ponto que trata de arrependimento e fé. Mais precisamente o terceiro subponto da lição, que trata do conteúdo da mensagem evangélica. Nós observamos, queridos, no Novo Testamento, que o Senhor Jesus, ele pregou arrependimento. Nos evangelhos está escrita esta declaração do Senhor Jesus, quando disse: arrependei-vos. João Batista, o precursor do Messias, também pregou arrependimento. Os apóstolos também pregaram arrependimento. No livro dos Atos, no capítulo 2, e o versículo 38, após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes e na pregação do apóstolo Pedro, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, arrependimento é assim a temática da pregação do Evangelho, a pregação da igreja. Eu destaquei aqui para lermos juntos do comentário da lição o que diz exatamente neste terceiro subponto. Precisamos, diz o comentarista, precisamos de menos pirotecnia gospel em nossos púlpitos, menos autoajuda ou pseudo-coaching e mais Bíblia. Mais sermões sobre a necessidade de arrependimento e confissão de pecados. E menos discursos pré-fabricados que apenas procuram domesticar pecados. Eu lembro de um pregador que certa vez disse a seguinte expressão: pecados de estimação. E estes pecados, eles precisam ser confrontados
com a mensagem do Evangelho, com a mensagem genuína da palavra de Deus. Eis, portanto, uma grande responsabilidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e que o querido professor estimule aos seus alunos jovens a que, primeiro, vivam o Evangelho, tenham uma vida digna da eleição do nosso Senhor Deus e, depois de testemunho de vida, preguem, anunciem o Evangelho, preguem arrependimento. Esta é a mensagem da Igreja nesta última hora para este mundo que jaz no maligno. E arrependimento é elemento, repito, imprescindível quando nós estudamos a doutrina da salvação. E é citada aqui também a fé. Ora, diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11 e o versículo de número 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Diz também o comentarista Stanley Orton, na sua teologia sistemática, que a fé, portanto, é a atitude da nossa dependência confiante e obediente em Deus e na sua fidelidade. Essa fé caracteriza todo filho de Deus fiel. É o nosso sangue espiritual, diz Stanley Orton, com a referência de Gálatas capítulo 2 e o versículo 20. Então, arrependimento e fé, o segundo ponto desta lição, são elementos muito importantes. Então, que o amado professor dedique-se a estudá-los com mais profundidade e leve aos seus alunos a importância tanto de compreender o que significa de fato arrependimento. A outra referência no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7 e o versículo 10, e eu quero ler esta referência para passarmos ao terceiro e último ponto desta lição de hoje. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, é um texto que o professor também pode ler em classe com os seus alunos. Nos diz: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, uma referência, um texto bíblico que o professor também poderá estudar e levar aos seus alunos esta expressão, a tristeza segundo Deus, diferentemente ou contrastando com a tristeza do mundo, conforme aqui a palavra do apóstolo Paulo. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Então, arrependimento está diretamente ligado à salvação, evidentemente, assim como a fé, tão falada, comentada por nós, diz o texto bíblico: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E a fé, diz Paulo aos Romanos no capítulo 10, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Queridos, o terceiro e último ponto da lição de hoje é o assunto também muito importante quando nós falamos de doutrina da salvação, que é a regeneração. E a regeneração, ela está presente aí no texto bíblico que ouvimos a leitura no início deste programa, no Evangelho segundo João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, aquela passagem bastante conhecida, na qual o Senhor Jesus ele conversa com o doutor da lei chamado Nicodemos, que foi à procura do Senhor Jesus para conversar com ele, e o Senhor Jesus prontamente disse a Nicodemos: em verdade te digo que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, o nascer de novo, as palavras do Senhor Jesus
no Evangelho de João, capítulo de número 3, está relacionada esta expressão a este aspecto da doutrina da salvação, chamado de regeneração, ou seja, o novo nascimento, que conforme o comentário da lição, significa literalmente gerar algo que seja novo. É o significado literal da palavra regeneração. E a lição nos traz as características de uma pessoa regenerada, de uma pessoa que nasceu de novo, ou nasceu da água e do Espírito de Deus. E está no comentário da lição que quem passou pela experiência da regeneração vive na perspectiva do Espírito. É o versículo 8 do capítulo 3 de João. O Senhor Jesus disse a Nicodemos esta expressão. Também está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 11. O regenerado em Cristo reconhece a paternidade de Deus, identifica-se com as coisas que são de cima. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, e os versículos 1 e 2 falam deste novo nascimento e de quem pensa nas coisas que são de cima. Diz a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então é uma característica de quem nasceu de novo, pensar nas coisas que são lá de cima. É viver com os pés no chão, mas com a mente no céu, pensando conforme a palavra de Deus orienta. Eu lembro do ensino do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 8. Aquele texto bastante interessante, também sempre para estarmos repetindo para os jovens. Aquele texto que nos aconselha a pensar em coisas edificantes. Diz a palavra do Senhor em Filipenses 4 e o verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, querido professor, estimule também seus jovens, ou seus alunos, alunos jovens, a estarem voltados para a palavra de Deus, a estarmos comprometidos, ou estarem eles comprometidos com esta tão grande salvação. E hoje em dia, com tantas opções, não é verdade? Com tantas distrações, com tantos mecanismos de atrair os jovens, de ter a sua atenção. Então, medite com eles em classe, neste texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8, e também no texto de Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Quem é nascido de novo, pensa nas coisas que são de cima e pensa naquilo que edifica. Seja isto o que ocupe o vosso pensamento, diz o apóstolo Paulo. A terceira característica de quem experimentou a regeneração, conforme a lição, é que o regenerado consegue viver de modo absolutamente diferente. Então, o aluno precisa ouvir, mais uma vez, que quem está em Cristo, nova criatura é. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17
a referência que também está nesta lição. Se alguém está em Cristo, observe, não é na instituição, mas em Cristo. Não é inserido meramente num grupo religioso, mas estar em Cristo. Evidentemente que congregar é importante, é muito saudável espiritualmente. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, fala da importância de congregar, de estarmos unidos e reunidos, mas fundamentalmente, novo nascimento, vida nova com Cristo, está aí em Coríntios, a segunda carta 5:17, está em Cristo. Ele mesmo disse no Evangelho segundo João, capítulo 15, que ele é a videira verdadeira e toda vara que está nele, este dá muito fruto. Então, esta lição que nos traz como título a salvação ofertada por Jesus Cristo. Então, vamos estimular os nossos jovens alunos que eles apenas não recebam de bom grado esta oferta, este grande presente, este dom de Deus, que é a salvação, mas que também relacionem-se com aquele que doa esta salvação, com aquele que dá gratuitamente esta salvação, a saber, o nosso próprio Deus. Então, querido professor, que neste trimestre e nestas próximas lições que ainda restam para o amado ou a amada professora, irmã também que tem esta dedicação ao ensino, lidar com os jovens, que estimulem-nos a esta salvação e considerá-la como um presente de Deus. O escritor aos Hebreus também diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que o professor também estimule seus alunos a olharem com cuidado, a dar a devida importância à carta aos Hebreus. Temos várias referências desta epístola anônima no Novo Testamento, nesta lição número 9. A carta aos Hebreus, como sabemos, que trata de Cristo Jesus como sumo sacerdote e como também o sacrifício, a própria oferta a Deus por nossos pecados. Então, que o professor convide seus alunos a olharem para a carta aos Hebreus também como uma carta, como um livro no Novo Testamento a ser lido, a ser estudado, para nós compreendermos a salvação como uma oferta, como um presente de Deus. Encerrando já o nosso comentário e agradecendo a Deus por esta oportunidade, bem como a sua preciosa atenção até este momento, louvando a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, Roberto José, também do superintendente da EBD, evangelista Renato Torres, que tem sempre o devido cuidado com o ensino da palavra do Senhor. Eu leio aqui palavras do comentário bíblico de Matthew Henry, também obra publicada pela nossa CPAD. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: quando os olhos dos pecadores são abertos, não podem sentir senão remorsos no coração por causa do pecado e uma grande inquietude interior. O apóstolo exorta o povo a arrepender-se de seus pecados e confessar abertamente sua fé em Jesus como Messias e ser batizados em seu nome. Assim, pois, professando sua fé nele, receberia a remissão de seus pecados e participaria dos dons e das graças do Espírito Santo. Comentário de Matthew Henry, exatamente sobre a declaração do apóstolo Pedro, que citamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo de número 38. Então,
querido professor, querido telespectador do programa EBD na web. Temos aqui mais uma importante lição dentro deste estudo da doutrina da salvação e, evidentemente, do Senhor Jesus Cristo como aquele que executou esta grande obra. Deus a planejou, a projetou, o Senhor Jesus, o Filho obediente, a executou e o Espírito Santo a aplicou em nossos corações. Bendito seja o nosso Deus por tão grande salvação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.